Vamos falar com o advogado Moisés Gonçalves, ele que é um dos palestrantes aqui na Escola Santa Afra, que está abordando o tema, o projeto Escola Livre. Moisés, quais são os pontos positivos do projeto Escola Livre que não está sendo compreendido por muitas pessoas, inclusive educadores? Perfeitamente. O projeto Escola Livre, como o próprio nome diz, o ponto positivo é esse: a liberdade, a pluralidade de ideias dentro da sala de aula. Algumas pessoas pensam que estamos contra os professores, alguns contra os alunos, são apenas falácias, são boatos. O que a gente quer é que exista a liberdade dentro da sala de aula e que o professor se expresse, ensine a matéria dele, português, matemática, história, geografia, de uma maneira que ninguém venha impor a ele uma determinada maneira de ensinar. Ele tem o direito de ensinar da maneira que ele acha melhor. E o aluno tem o direito de se expressar, de ter dúvidas, de, por exemplo, gostar de determinado autor e não daquele outro, não ser perseguido pelas suas ideias, suas convicções filosóficas, religiosas, partidárias e etc. O que a gente visa é simplesmente a liberdade que o nosso Brasil precisa de liberdade, ser livre. E existe uma pequena parcela que quer impor que o aluno ou o professor siga determinada diretriz de pensamento. E o que a gente, repetindo, deseja para o nosso país, começando na nossa sala de aula, que de lá sairá os nossos governantes, sairá o nosso futuro, os nossos médicos, nossos professores, os nossos policiais, os nossos advogados, que saiam pessoas críticas, capazes de saber decidir, de saber escolher o caminho sem uma imposição, nem estatal, nem uma imposição de quem quer que seja. Sofrer o tipo de bullying, né? O bullying da nossa época, né? É isso que o nosso projeto deseja, projeto Escola Livre. Vamos falar com o aluno José Djalma acerca desse projeto Escola Livre. Está acontecendo uma palestra aqui na Escola Santa Afra. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor desse projeto? E justifica a sua opinião, por favor. Cara, eu diria que ser contra ou a favor é uma colocação muito impotente, porque já existe uma lei que proíbe o professor de querer impor a ideia dele na sala de aula, e que também, como ele estava querendo afirmar, que a ideia da lei é que o professor não tente penalizar alunos por ter ideias contrárias. Isso é uma coisa muito irrelevante, porque no caso, se ocorrer de um professor tirar um aluno por ter uma ideia contrária, ele terá que recorrer à diretoria. E não tem como o colégio aceitar um tipo de comportamento do professor assim. Então eu acho que é uma lei que não tem fundamento, porque o professor não pode proibir o aluno de ter sua colocação na sala de aula. Vamos falar com o professor Fábio Luiz Pereira e ouvir a opinião dele acerca desse projeto Escola Livre. Professor, quais são os pontos positivos ou negativos que o senhor avalia nesse projeto? A gente, avaliando a questão da legislação, percebe que não está muito claro, questão de punição, enfim, é uma lei bastante vaga. Se a gente pegar a LDB, ela já dá todo o direcionamento para posicionamento do professor em sala de aula. Então, assim, percebe que foi um pequeno grupo da sociedade que formulou, então não há necessidade, fica muito vaga mesmo essa questão da lei, e na prática ela não funciona. A gente vê que quem defende a questão da legislação, ele pega fatos isolados que na prática não tem, ou se tiver questão de 1%, sob a alegação de que a maioria da sociedade defende essa legislação, mas de fato não. Se a gente for às ruas, 90% da população ou mais não conhece a questão da legislação desse programa de Escola Livre. Então ela, enfim, foi formulada por um pequeno grupo, ao menos é o que parece, e se, por exemplo, o professor infringir a lei, quais seriam as punições? Na cartilha não tem clara. Ou, como a gente percebe na defesa, serviria também punição para o aluno. Mas quais seriam as punições? Então é muito vaga, então é algo que tem que ser discutido bastante para que depois possa querer formar opinião ou induzir essa questão da legislação. Se existe já uma lei nacional que regulamenta a educação, qual o motivo de Alagoas ter uma outra lei, se a federal é a mais importante? Eu sou Jonatas Pedro, da Escola Santa Afra, com imagens de Josival Menezes para o portal 7 Segundos.